No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governadores de 25 estados brasileiros pedem reunião com o presidente Jair Bolsonaro para tentar diminuir tensões entre os poderes. Vice-presidente general Hamilton Mourão age como bombeiro e diz que atos ameaçadores em prol do governo no 7 de setembro são fogo de palha. Governador de São Paulo, João Dória, afasta coronel da PM que fez convocação para atos bolsonaristas no dia da independência. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 24 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Essas constantes ameaças do presidente da República à democracia no nosso país acabam escondendo um dos principais interesses, se não o principal, dessa retórica irresponsável que é compartilhado em especial pelos ultraliberais. É o que o jornalista Leonardo Sakamoto mostrou com muita competência na sua coluna do site UOL no último domingo, mas que eu faço questão de ler aqui para vocês, sob o título "Governo executou golpe nos trabalhadores enquanto ameaçava golpe de Estado". Cobrado pela sociedade diante de 14,8 milhões de desempregados, o governo Jair Bolsonaro defende um receituário manjado que reduz direitos e proteções em nome da abertura de vagas. A história recente mostra, contudo, que jogar a conta da retomada nas costas dos próprios trabalhadores não gera empregos de qualidade. Pelo contrário, precariza ainda mais a vida dos vulneráveis, como no caso da reforma trabalhista de 2017. Pressionado a apresentar propostas nessa área, o presidente já disse que quem cria emprego é a iniciativa privada e sua função deve ser não atrapalhar. Disse que tem pena, mas que não pode fazer milagre. Para além de desviar da responsabilidade de estimular o emprego, ele não cumpre nem o que diz. Afinal, Bolsonaro é hoje o principal estorvo para o crescimento da economia por conta do caos que promove, de ameaças de golpe de Estado à sabotagem no combate à pandemia. Há método na ignorância, contudo. Seguindo o receituário da cortina de fumaça do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a área econômica também se aproveitou de uma pandemia que matou mais de 570 mil e das ameaças do presidente contra a democracia para fazer passar na Câmara dos Deputados uma boiada de precarização dos trabalhadores. Tramita uma nova reforma trabalhista no Congresso Nacional, escondida dentro da medida provisória 1045, editada pelo governo federal para reduzir jornadas e salários em meio à pandemia, a fim de proteger empresas. A ideia original é justa. O problema foi o presente de grego que veio junto. Com intervenção direta do Ministério da Economia, o texto ganhou emendas que cortam proteções trabalhistas, reduzem a renda dos trabalhadores, criam categorias de empregados de segunda classe, pioram as condições de trabalho dos mais jovens e atrapalham até fiscalização da escravidão contemporânea, entre outras cacetadas. O governo aproveitou o momento de fragilidade da economia para justificar a aprovação de mudanças estruturais sob a maquiagem de medidas emergenciais, o que pode colar na discussão de constitucionalidade que certamente será feita no Supremo Tribunal Federal.
e, com isso, executou a mesma ideia de redução de proteções e direitos que vem sendo martelada desde a campanha eleitoral. Em agosto de 2018, por exemplo, Bolsonaro propôs que jovens tivessem menos direitos ao ingressar no mercado de trabalho. Agora ele usa o momento caótico para empurrar a pauta. Aliás, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia em que Jair brincava com blindados esfumacentos na esplanada dos ministérios. O próximo passo é o Senado Federal analisar o texto. A insistência na ideia de que, reduzindo direitos e flexibilizando regras trabalhistas, será possível enfrentar o problema do desemprego geral ou específico de alguns grupos sociais, como jovens e adultos com 55 anos ou mais. Após 4 anos da aprovação da reforma trabalhista, essa aposta não deveria mais fazer sentido, em razão da inegável piora nos indicadores de desemprego, de subutilização da força de trabalho e de precarização da ocupação e emprego no país, afirma o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em nota técnica. Para o Instituto, a nova reforma trabalhista vai oferecer aos empregadores redução de custos, permitindo a contratação de até 45% do atual número de empregados de forma precária, sem a proteção integral ou parcial da legislação. Uma outra nota técnica assinada pelo Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Ferreira, e outros 15 procuradores vai além, afirmando que, com os programas propostos pela nova reforma trabalhista, abre aspas, será possível que mais da metade do quadro de pessoal corresponda a contratados por essas vias precárias, com menos direitos trabalhistas e enormes impactos tributários e na previdência social, fecha aspas. O MPT avalia que essa reforma está em desacordo com a Constituição Federal, podendo gerar insegurança jurídica e consequências altamente danosas para a sociedade, sem alcançar geração de empregos de qualidade. Os procuradores têm defendido que apenas a parte original da MP seja aprovada pelo Senado e que o parlamento convide a sociedade para um amplo debate sobre o restante das propostas. A questão é como o Senado vai se comportar. Em 2017, ele abriu mão do seu papel de Câmara Revisora, deixando passar a reforma trabalhista sem a aprovação de mudanças propostas pelos senadores. Considerando que a MP perde a validade em 7 de setembro, pergunta-se se os senadores, muitos deles empresários ou que representam interesses de empresários, repetirão a dose. O crescimento da economia é que gera emprego e não a redução da proteção à dignidade. O problema é que o presidente não consegue imaginar propostas que garantam o primeiro, preservando o segundo. Tivemos uma quarentena absurdamente prolongada porque o próprio Bolsonaro agiu para que as pessoas fossem às ruas quando elas deviam ficar em casa. Apesar de bradar que estava lutando para evitar desemprego, fazia exatamente o contrário. Poderíamos ter tido lockdowns curtos e intercalados de reaberturas, o que teria salvo empregos e negócios. Mas ele garantiu que nos arrastássemos em uma situação amorfa, sem fechamento real e sem reabertura de fato, produzindo mais de 570 mil mortos. Bolsonaro teria mais liberdade para sua pauta medieval de costumes e comportamentos se conseguisse reduzir significativamente o desemprego. Afinal, a parte da população que votou por mudanças e não por reescrever livros de história nem armar as pessoas, engoliria isso de forma pragmática, desde que o Estado garantisse segurança econômica. Optou, contudo, por manter o país em estado de campanha eleitoral constante, fazendo com que a principal meta do governo não seja emprego, saúde, educação, combate à corrupção, segurança pública, seguridade social, mas sua reeleição. Se a campanha presidencial em 2018 foi a mais curta da história recente, durando 45 dias, a de 2022 será a mais longa e está durando quase 4 anos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente do Instituto João Goulart e membro da Comissão Política Nacional do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, João Vicente Goulart. João Vicente Goulart, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes, nossos amigos aqui do Faixa Livre. Muito bom dia. Novamente, um grande prazer estar contigo aqui nesses momentos políticos do Brasil, Anderson, que tanto a gente tem que discutir e torcer para que o Brasil possa se restabelecer economicamente. Muito prazer, muita alegria em estar aqui com vocês. João, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. João, em meio a esse caos que o Brasil atravessa na gestão do senhor Jair Bolsonaro, esta terça-feira marca uma data histórica que precisa ser lembrada até para inspirar os nossos políticos de hoje. Hoje completam-se 67 anos da morte do ex-presidente Getúlio Vargas. Getúlio, que sempre foi considerado um estadista, presidiu o país por 2 períodos, primeiro entre 1930 e 1945, depois entre 1951 e 1954. Ele que foi um dos maiores símbolos do trabalhismo no país, responsável pela criação da Petrobras, a maior estatal do nosso Brasil. Ainda que Getúlio esteja envolto em uma série de controvérsias, João Vicente, longe de ser unanimidade, eu gostaria que você falasse a respeito da importância que ele exerceu para o nosso país. Quem foi Getúlio Vargas, 67 anos depois daquele trágico 24 de agosto de 1954, onde cometeu suicídio no Palácio do Catete e, como ele mesmo escreveu, saiu da vida para entrar na história? Bom, Anderson, falar de Getúlio, amanhã nós teremos essa trágica data no Brasil, eu diria, porque o 24 de agosto de 1954 foi, sem dúvida, uma tragédia para o Brasil. Não é? O presidente Getúlio Vargas cumpria o seu segundo mandato, eleito pelo povo depois de um exílio lá na Fazenda do Itu, em São Borja, e depois da Constituinte de 46, onde ele se elege deputado e senador por vários estados. E hoje vemos a sua alta dignidade, né, de respeito pela pátria e pelo Brasil, né? O seu suicídio foi, naquele momento, um impacto muito grande para os trabalhadores brasileiros. Temos que recordar que Getúlio assume o país, não é, em 1930, através de uma revolução,
não é? Tanto é que ele diz na Carta Testamento: fiz-me chefe de uma revolução e venci, e ele termina com uma das mais nefastas políticas que o Brasil tinha, que era aquela política do café com leite, né? Ou seja, eram os barões do café e as elites mineiras que se alternavam no poder sem ter qualquer preocupação com o resto da nação, que exigia grandes mudanças naquele então. O Brasil, antes de Getúlio, era uma grande fazenda, né? Uma grande fazenda de exportação de café e de alguns outros produtos, mas principalmente o café, e aonde esses barões se alternavam sistematicamente no poder. A partir de 30, quando Getúlio assume o governo brasileiro, ele é o responsável pelo grande processo de industrialização do Brasil, do desenvolvimentismo, ou seja, ele retira o Brasil daquela péssima posição que tinha, não é, de só exportação de produtos primários, e começa, inclusive, a criar, né, nesse então, várias condições para crescer o mercado interno, ou seja, à medida que ele dava proteção, né, aos trabalhadores e desenvolvia condições para que esses, numa relação capital e trabalho, pudessem crescer junto com o Brasil e passarem a ser consumidores, ele dá o grande start da industrialização brasileira. Lamentavelmente, sempre ele governa de 30 a 45, um período dividido nesse momento, mas, sem dúvida alguma, eu acho que temos que enaltecer Getúlio como um dos maiores presidentes desse país. Eu acho que o Brasil, se não tivesse tido o período Vargas, o Brasil estaria em um processo ainda mais deteriorado de entrega de nossas riquezas aí aos capitais externos que nos aflitem hoje, principalmente nesse momento de Bolsonaro. Então, Getúlio é, sem dúvida, para nós brasileiros, mesmo aqueles que não concordem, tem que saber que foi ele que deu o grande start de desenvolvimento e criou a Justiça do Trabalho, criou os direitos trabalhistas para que os trabalhadores pudessem sair daquela semi-escravidão em função de um capitalismo selvagem. Mas, lamentavelmente, hoje nós temos que recordar Getúlio e recordar, lamentavelmente, o que nós estamos passando hoje, porque a prática desse neoliberalismo aí que estamos vivendo do Bolsonaro Guedes é para enterrar de vez todo aquele nacionalismo de Getúlio que queria o Brasil para os brasileiros. Dos legados deixados por Getúlio no nosso país, João, qual você considera o mais importante, aquele que mais produziu bons frutos para a nossa população? Bom, o presidente Vargas deixou vários avanços no nosso sistema político brasileiro e que temos que hoje saudar essas iniciativas dele. Ele teve 2 mandatos, podemos distribuir assim como o primeiro mandato, eu acho que foi importantíssimo, né? Nessa área de nacionalismo, de crescer o Brasil para os brasileiros, ou seja, criar uma soberania no Brasil. Eu acho que teve realizações importantes, como a criação do Conselho Nacional do Petróleo, que no segundo governo depois incentivou a criação da Petrobras, criou também o Conselho de Águas e Energia Elétrica, a Siderurgia Nacional, a Vale do Rio Doce, que lamentavelmente hoje foi privatizada por preço de banana, e está aí o que aconteceu em Brumadinho e em Mariana. Eu acho que podemos citar também o Conselho Nacional da Política Industrial e Comercial. Enfim, ele estabeleceu que o Brasil, para entrar na Segunda Guerra Mundial, trouxe aqui, fez o presidente americano vir ao Brasil para combater o nazismo.
Então, e sancionou a lei da CLT, que eu acho que é uma das grandes conquistas dos trabalhadores brasileiros, ou seja, e que hoje vários artigos dessa CLT foram retirados, né, na reforma trabalhista, essa reforma trabalhista que fizeram há pouco tempo aí, que disseram que ia dar mais emprego aos brasileiros, e o que tem feito é realmente um desemprego recorde de 14 milhões de brasileiros com carteira desempregada, e se supõe aí que mais de 20 milhões num subemprego que não dá nem para sustentar as suas famílias. E temos também, né, no segundo mandato, eu acho que é super importante, foi o segundo mandato onde ele desenvolveu a criação da Petrobras e instituiu o monopólio estatal do petróleo. Ou seja, veja hoje como esse grupo neoliberal que diz que nada funciona quando é estatal, esse monopólio é o que o Brasil está presenciando hoje. O Brasil é produtor e refina petróleo, e nós estamos com a gasolina a R$7. Mas por que isso? A troco de quê? Hoje o consumidor brasileiro, para botar 1 litro de gasolina no seu carro, é um sacrifício. E os acionistas americanos, que são donos da maioria, eu acho, das ações da Petrobras, são os que têm a maior distribuição de renda, de lucro, sem ter trabalho e sem ter sem ter como reclamar, né, nada daqui da Petrobras. Ao contrário, estão parabenizando. E nesse segundo mandato também eu acho que a criação do BNDE na época, que hoje é o BNDES, que é fundamental, o Banco de Desenvolvimento, né, para as empresas brasileiras se consolidarem, criarem novas alternativas. Então, o Getúlio cria o Banco do Nordeste, cria o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. A liberdade de imprensa foi criada em 53 pelo presidente Getúlio. Então, essas são coisas que o Brasil não pode esquecer e são direitos dos brasileiros que nós temos que retomar. Então, eu acho que devemos, nesta data, não só relembrar Getúlio, como ver o que ele fez e exigir que retomemos os direitos dos trabalhadores brasileiros, para que nós, brasileiros, que são eles os trabalhadores, possamos retomar o poder de compra e ampliar o mercado interno. E como é que o Getúlio reagiria hoje, João Vicente, vendo o país sendo destruído por essa figura nefasta que está na presidência, entregando as nossas estatais, demolindo as mínimas garantias sociais, precarizando as relações de trabalho? Se Getúlio estivesse hoje liderando a oposição ao governo federal, João Vicente, dá para imaginar o que nós teríamos? Essa é uma boa pergunta. Como Getúlio reagiria hoje ao que está sendo feito no nosso país, o país entregando a nossa economia, a nossa soberania, a nossa Amazônia Azul, que é a plataforma marítima, entregando os Correios, entregando a Eletrobras, que Getúlio idealizou e que Jango colocou em funcionamento. Quer dizer, eu não sei se Getúlio, hoje estando na oposição, não levantaria outra Revolução de 30, porque realmente o que nós estamos passando é um governo totalmente fascista, e o pior de tudo, Anderson e ouvintes, o pior de tudo é que nós estamos tendo aí um significativo apoio de um setor militar que deveria defender o Brasil. Eu, às vezes, quando falo nisso, digo que saudades do general Lott, né? Que era um nacionalista, um general que sabia os problemas brasileiros, que não dependia de subterfúgios para enganar a economia e estar entregando a economia brasileira como estão entregando para as multinacionais atualmente. Nós vamos ter um grande problema agora, vamos ver como é que vai ser,
vai ser a abertura desse leilão da 5G. Né? Nós hoje temos... Eu quero ver como é que eles vão tirar a China, a Huawei, desse... Porque já tiveram vários representantes dos Estados Unidos e, como sempre, pensando que nós somos o quintal dos Estados Unidos, inclusive ameaçando a economia brasileira de não permitir um leilão livre para a implantação da 5G e que a Huawei, aquela empresa chinesa, não participe. Eu acho que Getúlio, se estivesse hoje aqui no Brasil, nos daria um grande exemplo de nacionalismo. Eu acho que convocaria o povo brasileiro a reagir, né, pacificamente para retirar. E nós temos essa oportunidade. Nós temos oportunidade agora o ano que vem das eleições e eu acho que nós chegaremos lá com esse exemplo nefasto como acontece no Brasil e como aconteceu na ditadura de 64, que ficaram 21 anos, né, oprimindo o povo brasileiro, torturando, matando, e hoje deveriam ter outra posição. Mas eu não acredito que sejam todas as Forças Armadas que estão nessa posição. Eu acredito que ainda possamos ter, né, militares nacionalistas que defendam o Brasil do que está acontecendo nesse momento, que é a completa entrega de nossa economia, de nossa soberania, e vou além da esperança do povo brasileiro. Deixando um pouquinho a história de lado, João Vicente, falando agora sobre a nossa triste realidade. O presidente Jair Bolsonaro segue nessa escalada constante de ameaças, investindo cada vez mais na crise que ele mesmo criou com os demais poderes da República, atacando o Supremo Tribunal Federal, agora com esse inédito pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes lá no Senado. As cortes superiores, de alguma forma, têm reagido, João Vicente, enquadrando o presidente em investigações, efetuando prisões de apoiadores do bolsonarismo. Parece que o ex-capitão já disse a pessoas próximas que vai desobedecer a ordens do STF. Onde é que isso vai dar, João Vicente? Em um cenário de recrudescimento das tensões, o que é que o futuro nos reserva? Dá para imaginar uma tentativa de autogolpe caso haja uma resposta à altura do judiciário? Ouvintes, meu caro Anderson, nós estamos vivendo realmente uma tragédia com um psicopata na presidência da República, né? É impressionante o que o presidente vem fazendo, é completamente antiético, antidemocrático. Tudo que ele vem fazendo é para gerar um confronto. Eu acredito que cada vez mais com essas colocações que ele vem fazendo, inclusive essa proposta de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que ele protocolou no Senado, nada mais é do que provocar ainda mais, não é, uma instabilidade entre as instituições. Eu vi hoje de manhã que 10 partidos já fizeram um manifesto em favor da instituição do STF, apoiando o ministro Alexandre de Moraes, que nada mais fez do que as suas atribuições como ministro protetor da nossa Constituição. Ainda existe essa suposição que ele diz que ia entrar contra os dois, né, do ministro Barroso, que vai entrar lá depois. Ou seja, ele é um bufão, né? Um bufão, é uma pessoa desequilibrada que está na presidência da República, sabe que vai perder as eleições de 2022 e está provocando, né, uma ruptura de instabilidade. Eu, às vezes, penso de que que inclusive ele, pessoalmente, nas suas redes, apoiou e está chamando para esse ato do dia 7 de setembro, ele o que busca é um cadáver, não é? Ele busca o confronto, um cadáver, aí busca a desestabilização social,
uma tragédia aí num evento desses, e aí ele chama e vê se tem força para chamar as Forças Armadas para retomar o controle e retomar, e tudo isso entre aspas, né? Retomar a paz entre os brasileiros. Porque, de outra forma, ele não tem como ganhar as eleições de 22. Ou seja, o que ele está procurando é uma ruptura através de atos criminosos, não é? De atentados, eu diria. Então, eu acho que nós devemos apostar na estabilidade das cortes, na estabilidade do Senado, na estabilidade da Câmara Federal, para que possamos ter uma transição de governo que seja em nível de Brasil, e ganhe quem ganhar. Agora, o que nós não podemos mais é vir a desviar a atenção da imprensa para esse tipo de coisa. Ora, você já viu 7 de setembro, já viu golpe com data marcada em algum país? Isso é tudo blefe, isso é tudo bufão. Ele é um bufão que quer, de alguma maneira, que haja um confronto, que haja um cadáver, ou 2, ou 3, ou 10, não é? Então, eu acho que nós devemos ter muito cuidado com essa demência do Planalto, porque o Brasil corre sério risco, evidentemente, de uma catástrofe desse tipo por um atentado criminoso programado por um demente que está aí na presidência da República, lamentavelmente. E eu tenho muita fé que nós chegaremos numa eleição livre, numa eleição soberana, numa eleição onde a vontade do povo emane das urnas para que tenhamos a pacificação do nosso Brasil, a pacificação entre nosso povo brasileiro, que sempre foi um povo unido, solidário e pacífico. A grande questão, João Vicente, é que nós estamos às vésperas de um 7 de setembro que tem tudo para ser muito tenso. Já tivemos aquelas ameaças promovidas pelo senhor Sérgio Reis, cantor e ex-deputado, que acabaram fazendo com que ele virasse alvo da Polícia Federal. Há alguns vídeos rodando a internet falando em invasão ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso no dia da Independência. Essa facção militar que apoia o bolsonarismo, João Vicente, permitiria um ato golpista como esse patrocinado por essa turma? Dá para confiar nas nossas Forças Armadas para conter um atentado contra a nossa democracia? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos aí nas vésperas desse 7 de setembro, e é uma data enigmática, eu até diria mais, a nossos ouvintes aqui, nós estamos conversando hoje, 24 de agosto, e esse período é um período muito... Eu quero lembrar também, fazendo um parênteses aqui, que dia 25 de agosto, ou seja, amanhã, fazem 60 anos da renúncia do presidente Jânio Quadros, que desembocou, não é, naquele grande movimento, né, que os 3 ministros militares do Jânio, que era o Odílio Denis, Silvio Reck e Grum Moss, disseram: o vice-presidente, apesar de ser eleito pelo voto, está na China e não assume a presidência porque é comunista. O Nixon teve 9 anos depois e nunca foi comunista, porque não se podia, naquele então, ignorar um mercado como a China e, inclusive, a visão que o presidente João Goulart teve naquele momento. Hoje o Brasil tem como maior parceiro comercial a China popular, a China socialista de Mao Tse-tung. Então, nós vamos entrar também num período de dia 25 de agosto, que foi a renúncia do Jânio, até dia 7 de setembro, que foi a posse do presidente João Goulart. Houve negociações e tal, e houve nesse país o grande movimento, eu acho que um dos maiores movimentos que esse país já teve em defesa da Constituição brasileira, que chamou-se o Movimento da Legalidade, levantado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que se atrincheirou no palácio, botou o povo na rua, evitou o golpe, e o terceiro exército, que chamava-se na época, era o maior exército, aí que eu digo os militares nacionalistas,
aderiu à Constituição e então nós partimos para uma solução pacífica que foi a emenda adicional número 4, que foi a emenda parlamentarista. E Jango aceita o governo parlamentarista para pacificar o país e depois ele foi lá buscar o plebiscito que lhe devolveu os poderes presidenciais. Então nós temos que ter muita consciência disso. Não pode o cantor Sérgio Reis, que aliás eu acho um grande cantor, né, individualmente, mas ele que seja cantor, né, ele está confundindo, né, o canto do sabiá com o guizo da Cascavel. Então nós não podemos, ele não tem direito, foi deputado, mas não tem o direito de falar em nome de caminhoneiros, falar em nome de que vai tirar a pontapés os ministros do Supremo. E hoje eu vi de manhã, está aí doente, pedindo desculpa. Isso não se faz com o país, mas com o nome de cantor, como ele é, um cantor tradicional, que muitas pessoas adoram e gostam, ele errou tremendamente. Eu acho que cada macaco no seu galho. Ele não poderia ter falado em nome de caminhoneiro e falar de tirar a pontapé os ministros do STF. Então, eu acho o seguinte, tem um desfile que é tradicional das Forças Armadas, no dia 7 de setembro, que é um desfile tradicional. Eu realmente não acredito, Anderson e nossos ouvintes, em golpe com data marcada. O que nós temos que ver é que essas provocações do Bolsonaro, elas vão continuar. Vocês não achem que ele está querendo a ruptura, e a ruptura ele quer através de um ato onde haja sangue, que possa dizer, tá aí, viu, eu estava falando, e nós não devemos entrar nesse baile de cobras. Lá no Sul, a gente diz o seguinte, Anderson, em baile de cobras a gente entra com bota de cano longo. Não vai ter golpe dia 7, agora temos que estar atento a todos esses movimentos provocativos, né? E de ações que esse presidente desequilibrado tenta fazer e vai tentar fazer outras vezes até as eleições de 2022. Os partidos do campo progressista, João Vicente, têm conseguido acompanhar a velocidade dos fatos e reagir à altura desses arroubos do Jair Bolsonaro? Essa pergunta é inevitável em toda a nossa entrevista, não é, João Vicente? Porque a reação da esquerda, ainda que minoritária no parlamento, aponta para os próximos passos dessa crise. Tem sim, esse grupo de progressista tem acompanhado com essa velocidade necessária esses fatos. Eu acho que será, sem dúvida, um esforço, como disse anteriormente, de negociação. Mas nós temos acompanhado, eu acho que essas votações aí no Congresso de derrubar o Distritão, né, que era um retrocesso político, o Distritão, tornava o deputado dono de seu mandato, sem dar importância ao partido. Eu até dizia às vezes, então é melhor acabar com os partidos, se aprovar o Distritão e fazermos candidaturas avulsas, o que favoreceria o voto ideológico acabaria, quer dizer, você não vota mais no partido, vota na pessoa pura e exclusivamente. E aí, quem tem mais dinheiro, quem tem mais imagem, quem tem mais presença na mídia serão os eleitos, e isso não necessariamente representa o povo brasileiro. Eu acho que nós vivemos um momento da oposição muito combativo, porém, cada um com uma visão própria nesse momento. Mas eu acho que isso tende a se afunilar, Anderson, porque nós temos conseguido lançar, né, a proposta da Frente Ampla, que é uma frente de reagir, né, a esse totalitarismo que nós estamos vendo aí, que já falamos algumas vezes, mas esse totalitarismo não pode nos fazer desunidos. Eu entendo que uma frente ampla seria o melhor, né, desde que nós tenhamos
a priorização de nossos objetivos. Claro que nós temos, dentro da frente progressista, dos partidos progressistas, nós temos divergências, mas as nossas divergências não são maiores que o perigo do Bolsonaro. Então, nós temos que ter o altruísmo necessário para, primeiro, plotar, né, todas as nossas prioridades políticas, institucionais e constitucionais, que elas são o antifascismo, derrotar o fascismo, tirar Bolsonaro, restabelecer direitos trabalhistas, enfim, uma série de propostas que nós temos em comum. E depois olhar a divergência. Eu nunca me esqueço, por exemplo, inclusive, uma proposta de frente ampla até com o Centro Democrático. Centro Democrático, nós estamos vendo aí que está se afastando do Bolsonaro. Eu estou vendo até, né, essa questão dele pedir o impeachment do ministro Alexandre, tem feito que o Senado e a Câmara Federal, que foram eleitos, inclusive, com o apoio dele, os seus respectivos presidentes, têm reagido de forma democrática. Ou seja, eu acho que quando se tem um objetivo, que é derrotar o fascismo, como nós tivemos em 64, depois de 64, o objetivo principal era derrotar a ditadura, que durou 21 anos, nós lá no exílio se fez uma frente ampla, que era o Carlos Lacerda. Jango e Juscelino receberam o Carlos Lacerda para democraticamente ver qual era o objetivo principal, derrotar a ditadura. E o que eles disseram? Depois nós sentamos numa mesa e resolvemos as nossas diferenças. Então, eu acho que o objetivo aqui no Brasil é derrotar o fascismo, derrotar essa violência, derrotar esse ódio que existe emanado dessa conclamação bolsonarista aí. Eu acho que nós estamos conseguindo isso. É claro que as esquerdas vão ter um trabalho muito grande nas eleições, porque nós vamos ter que derrotar o Bolsonaro. Eu, particularmente, acho que essa união deve se dar, né? Essa união deve se dar no maior número de partidos possível. Mas, enfim, eu acho que, além dessa união das esquerdas, nós temos que ter uma união de objetivos, porque aí facilitaria nós construirmos essa frente democrática, essa frente progressista, para derrotar esses arroubos aí do Bolsonaro, né? Enfim, eu acho que nós vamos conseguir, porque a pesquisa nos mostra aí que não é só com a esquerda que nós vamos ganhar essas eleições. Nós precisamos dos democratas, seja de centro, para derrotar o Bolsonaro. Ele hoje não tem 20% aí da opinião pública favorável. Entre péssimo, ruim e regular, nós já estamos aí beirando os 55%, 60%. Então, vamos lá, vamos nos unir e vamos derrotar o fascismo. Eu também gostaria de falar um pouco, João Vicente, sobre essa reforma eleitoral que está sendo analisada pelo Congresso. A Câmara aprovou a volta das coligações partidárias para as eleições do ano que vem, só que o Senado tende a vetar esse tema e manter a lei eleitoral do jeito que ela está atualmente, com a manutenção da cláusula de barreira. Como é que vocês do PCdoB têm observado esses debates em torno da legislação eleitoral, João Vicente? Acho que isso é um ponto crucial, porque essa cláusula de barreira dificulta demais a vida do partido, não é isso? Anderson, nós estamos ainda lutando mas eu acho que o PCdoB tem demonstrado na bancada federal, na Câmara, uma grande habilidade para mostrar ao país que o argumento desses 2% de cláusula de barreiras, o PCdoB nunca foi um partido, como dizem aqueles defensores, não é, de manter estas cláusulas de barreiras, que são partidos de aluguel. O PCdoB vai fazer 100 anos de luta nesse país, apesar de
ter tido uma votação abaixo do esperado na eleição de 2018, jamais nós podemos dizer que o PCdoB nesse país não teve uma atuação ideológica e é um partido de aluguel. Nunca foi. Sempre esteve presente nas grandes transformações políticas desse país. Então, eu acho muito injusto que se mantivesse essa cláusula de 2% para partidos como o PCdoB, o PV, que tem uma luta ideológica pela preservação do ecossistema brasileiro. Eu acho que a rede tem uma grande função nisso. O próprio PSOL, nas suas pautas identitárias, tem isso. Então, nós não podemos dizer que são partidos de aluguel. Então, o PCdoB teve uma grande habilidade em colocar a federação, que já era um projeto de lei vindo do Senado em 2017, e teve 304 votos e já está para a sanção do presidente. Independente da PEC, do projeto de emenda constitucional, que aí precisa um pouco mais de votos para serem aprovados, mas que foi aprovado também e já está no Senado, e que o Senado tenha levantado essa vamos dizer assim, má vontade com essa PEC do retorno das coligações. Eu acho que os senadores deviam pensar melhor, porque não se trata deles, né? É uma eleição dos deputados. Eles já têm um mandato não só majoritário, como é um mandato que eles não dependem dos partidos. Agora, eles se intrometerem e derrubarem esse retorno às coligações proporcionais, eu vejo um risco. O senador também precisa de deputado distrital, de deputado federal para manter seus mandatos. Então, eu acho que vai ser uma votação meio incógnita, mas eu acho que é interesse dos deputados e não do Senado. Então, eu acho que nós teremos aí essa espera até outubro para conseguirmos delinear como vão ser coligações, como vão ser as alianças políticas para as eleições de 2022. Eu acho que serão restabelecidas as pautas democráticas. Não passou o distritão e acho que a volta das coligações na mesma PEC ela vai passar, e a federação está na mão do Bolsonaro. Eu acho que não é só bom para os partidos de progressistas, é bom para os apoiadores dele também, aqueles micropartidos que ele gosta de ter. Eu acho que nós teremos aí uma boa solução. Vamos esperar para ver como é que a gente, com essas respostas e essas definições, ampliamos as nossas alianças e parcerias para as eleições de 2022. E essa ideia de federação partidária, João Vicente, que também foi aprovada pelo Congresso recentemente, seria a alternativa para o partido? Só para deixar claro para os nossos ouvintes, esse projeto permite que 2 ou mais partidos se unam em uma federação e, após o registro no Tribunal Superior Eleitoral, atuem como se fossem uma legenda única, sem que seja necessário fundir os diretórios. O PCdoB tem analisado essa hipótese de fusão com outras legendas. Como anda essa discussão interna entre vocês, João Vicente? Sim, sem dúvida. A federação partidária, e ela não aumenta, não é uma coligação disfarçada como muitas tentam fazer. Até porque a federação une 2, 3 ou 4 partidos e que terão um líder só. Elas mantêm dentro de si a organização de cada partido com a sua individualidade. Mas a lista de candidatos é uma lista dos 3 ou 4 partidos que compõem essa federação. E também ela deverá
operacionalizar as suas ações políticas durante, no mínimo, 4 anos em todos os níveis. Ou seja, não é uma coligação eleitoral, apenas faz a coligação e depois todo mundo sai. É uma aliança política que dura com seus propósitos durante 4 anos. E o PCdoB tem analisado, sim, essa hipótese de fusão, mas não é o pensamento, creio eu, da maioria. O PCdoB é um partido com 100 anos e vai manter. Inclusive, já teve na clandestinidade e nunca acabou, né? Tem um belo exemplo de luta contra a tirania e um belo exemplo de luta contra as ditaduras e o totalitarismo. Então, a hipótese da federação, sem dúvida alguma, ela não aumenta o número de partidos porque reduz, né, os deputados, né, que se elegiam por um ou por outro partido, e ficava um deputado só na Câmara Federal. Ela vai ter uma listagem de candidatos a distrital e a federal dos 3 ou 4 partidos que ali a integram. E a operacionalidade nas assembleias legislativas ou na Câmara Federal, ela atua como um partido só, ou seja, uma liderança, um vice-líder, não é um líder de cada partido daqueles que a compõem. Eu acho que é um instrumento muito democrático e que vários países, né, o Uruguai tem a Frente Ampla, tem vários países que já adotaram isso, e ela é representativa, sim, muito democrática e construtiva para a democracia brasileira. João Vicente Goulart, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui meu forte abraço. Anderson, muito obrigado. Eu queria deixar aqui o meu abraço a todos aqueles ouvintes que ficaram conosco, escutando as nossas opiniões. Claro que muitos podem divergir, mas tenho certeza que a gente fala de peito aberto, de coração vibrante, e de que falamos como uma pessoa que já passou pelo golpe de 64, pelo exílio, já tivemos alguma trajetória política nesse país, e tenho certeza de que eu coloquei aquilo que sinto de coração aberto. Queria deixar um grande abraço para ti, Anderson, e um grande abraço também a todos os ouvintes, a todos os brasileiros, aqueles que são não só ouvintes da tua rádio, mas também são brasileiros de fé e que acreditam num país melhor. Grande abraço a todos, grande abraço, Anderson. Conversamos aqui com o presidente do Instituto João Goulart e membro da Comissão Política Nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, João Vicente Goulart. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Salve, salve, Anderson. Para mim é sempre um prazer conversar com você e com os nossos ouvintes aí do Faixa Livre. Paulo, eu quero te agradecer por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, me parece que um dos fatos mais importantes do ano até agora no cenário da política internacional, depois da chegada do Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, é essa tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão, que acaba passando também por influência estadunidense. Depois das retiradas de quase todos os soldados do país do Oriente Médio, os Estados Unidos abriram caminho para o avanço do grupo extremista, que chegou à capital Cabul no domingo da semana passada e contou com a fuga do presidente Ashraf Ghani para assumir o controle do governo. A partir daí, as imagens que o mundo viu foram alarmantes. Pessoas em desespero tentando fugir do país de todas as formas, superlotando aeroportos, invadindo aviões, algumas tentando se agarrar na fuselagem das aeronaves e despencando em pleno voo, algo que eu te confesso que nunca vi na vida. Primeiro, Paulo, eu gostaria que você nos dissesse como analisou essa chegada do Talibã no comando do Afeganistão.
Era algo já esperado por conta dessa decisão de saída do país pelos Estados Unidos? Bom, com relação à tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, o que surpreende é a rapidez, né, com que isso aconteceu nesse cenário aí de retirada das tropas americanas, né? O Talibã mantinha-se como um grupo influente dentro do país, né, controlava diversas posições no interior do Afeganistão, né, então tinha de fato o controle de várias áreas do país. Então nunca foi carta fora do baralho, né? Vale lembrar inclusive que o Talibã vinha participando das conversas, né, levadas a cabo em Doha, né, junto com o governo do Ghani, exatamente por ser uma força política influente, né, e com impacto, né, na condução da vida política do Afeganistão, né. O que de fato, né, nós reconhecemos como algo surpreendente foi a rapidez, né, com que as forças talibãs, né, marcharam em direção a Cabul, né, tendo previamente dominado as principais cidades do país, né, e finalmente acabaram por controlar a capital, né, tendo em vista que não houve inclusive nenhuma resistência do governo do Ghani, né. Então, o que chama mais atenção, né, é justamente esse período, né, muito rápido, muito curto de tempo, né, em que o controle do país pelo Talibã se efetivou, né, mas não propriamente o governo Talibã, né. Então poderíamos esperar talvez alguns meses, né, quiçá um período de alguns anos, né, mas havia sim já a perspectiva de que uma vez consumando-se a retirada de tropas americanas, né, os talibãs muito provavelmente retomariam o poder no país, né. Então as apostas já iam nessa direção, né? Mas era algo para pelo menos vários meses, né? Ou quiçá inclusive alguns anos, né? Acreditava-se, né, que as forças de segurança do governo Ghani, né, as forças nacionais do Afeganistão, né, treinadas, né, pelos Estados Unidos, com recursos americanos, né, teriam condições de resistir a esse avanço, pelo menos por algum tempo, né? Então o que surpreende foi a rapidez com que se deu. E essa fuga do presidente Ashraf Ghani, Paulo, foi a melhor decisão, na sua opinião? Ele disse que abandonou o país para evitar um banho de sangue, mas a impressão que deu é que havia um certo contentamento com a situação. Essa falta de resistência do governo instituído não aponta, digamos assim, para uma falta de respeito e de lealdade na defesa da população que abomina a volta do Talibã ao poder? A rápida saída ou fuga, né, do Ghani do país causa muita surpresa, né? A justificativa que ele deu, né, enfim, foi aceita, né, por alguns, né, mas é no mínimo estranha, né, a decisão, né, de largar a população à própria sorte, né, diante do avanço talibã, né. Então, ele certamente não confiava nas forças de segurança do país, né, para conterem o avanço talibã, ou pelo menos para dificultarem, né, a chegada dos talibãs ao poder, né, e optou, muito possivelmente, pelo caminho mais fácil para ele, né, para a sua segurança pessoal, né, fugindo do país, né, em um sinal que muitos interpretaram como um sinal de covardia, né, e de covardia justamente com a população, né, do Afeganistão, que ainda se mostra muito traumatizada, né, com as cenas de horror, né, do período entre 96 e 2001, né, em que os talibãs ocuparam o poder, né, por conta, né, de toda a sorte de abusos, né, que foram praticados durante aquele período, né. Especialmente alguns grupos da sociedade afegã, né, como as mulheres, né, enxergam com pavor, naturalmente, essa volta dos talibãs ao poder, né. Então é uma decisão, sim, a ser lamentada, evidentemente, né. Mas claro, enfim, se tivesse havido uma resistência mais contundente, né, e o país mergulhasse, né, em meses de guerra civil, a situação, né, poderia se tornar ainda mais dramática e traumática, né, para a população, né. Temos ainda muito vivas na memória as cenas da guerra civil, por exemplo, no Iêmen, na Líbia, né, ou mesmo na Síria, né, com uma situação humanitária absolutamente dantesca, né. Então, bom, enfim, se a ideia, né, dele ao não resistir, né, ao avanço talibã era evitar uma guerra civil de proporções bíblicas, né, e evitando com isso jogar o país numa crise humanitária
muito aguda. Enfim, ok, né, uma decisão que pode ser respeitada, mas acaba sinalizando, sem dúvida, né, um ato de covardia, pelo menos em relação à parte da população que confiava, né, no governo do Ghani e acreditava, sim, né, que o governo teria condições de resistir ao assédio Talibã, pelo menos durante um tempo, né. O Talibã ainda tentou passar a imagem inicial de que não teriam a radicalidade de outros tempos, comandariam com mais moderação, mas isso não durou nem um dia, Paulo. Tanto que eles já mudaram o nome do país para Emirado Islâmico do Afeganistão. Disseram que não haveria a possibilidade de se adotar uma democracia por lá, que fariam uma interpretação restrita e literal do Sharia, a lei islâmica, e já partiram para os ataques à população desarmada, matando manifestantes contrários ao grupo, perseguindo opositores. Ou seja, não há a menor chance de haver qualquer tipo de entendimento, Paulo. Em um quadro como esse, o que é que nós podemos esperar desse novo governo liderado pelo Talibã para o futuro do Afeganistão? Meu caro Anderson, de fato, as promessas, né, parecem muito claramente palavras vazias, né? Então, se surpreendeu o mundo, né, aquela coletiva de imprensa, né, em que eles, né, deixaram transparecer, né, um grau maior de moderação e de prudência, né, e se comprometeram, por exemplo, com a promoção e observância dos direitos humanos no país, né, os dias seguintes, né, ou as horas seguintes já foram suficientes para desmentir, né, a retórica do governo talibã, né. Temos visto aí com preocupação nos últimos dias antigos colaboradores do governo Ghani, né, sendo buscados pelo país, né, suas casas invadidas. Temos visto antigos colaboradores da presença americana também, né, sendo procurados, né, pelas forças talibãs. Então, tudo indica que haverá algum grau assim, de retaliação, né, contra esses grupos e já ficou muito evidente, né, que a tão prometida tolerância, né, contra os distintos grupos não vai ser observada, né. Eles próprios afirmaram, né, que observariam os direitos humanos, os direitos das mulheres, né, dentro do rigor da lei islâmica, né, da Sharia, o que de alguma maneira contraria, né, o próprio compromisso, né, tendo em vista que essa interpretação mais radical, né, do Islã impede, né, a adequada promoção de qualquer forma de igualdade de gênero, né. Então, o que podemos esperar é mais do mesmo, né, de certa maneira. Não dá para acreditar, né, acho que o ceticismo é geral, né, não dá para acreditar, né, nesse discurso paz e amor dos talibãs, e a tendência é que vejamos realmente um endurecimento, né, muito próximo daquilo que vimos, né, no final dos anos 90, quando eles também comandavam o Afeganistão, né. O que é absolutamente lamentável e acaba sinalizando, né, para o absoluto fracasso, né, dos 20 anos de presença norte-americana no Afeganistão, né? Então, a ocupação do país, né, feita em um primeiro momento como uma resposta ao ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, né, apontava para a ideia de se consolidar ali, né, um Estado, né, moldado pelos Estados Unidos, né, observando, né, valores, né, caros, né, a perspectiva liberal, né, a observância da democracia, né, e isso rui, né, agora de maneira absoluta, né, com a volta dos talibãs ao poder, né. Então é o fracasso inequívoco, né, da presença americana, né, por tanto tempo, e a expectativa é muito ruim. Muito ruim, né? Restará saber até que ponto, né, a China, por exemplo, poderá controlar impulsos mais radicais, né, dos talibãs no Afeganistão, né, tendo em vista que se coloca como um player da maior importância agora, né? Mas as perspectivas realmente não são nada animadoras, não. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que foi pego de surpresa com esse avanço do Talibã no país e que não participaria de uma guerra que nem os próprios afegãos estão dispostos a participar, se referindo à fuga de Ashraf Ghani para evitar conflitos. Agora, Paulo, como é que pode a maior potência militar do mundo ser surpreendida em um país que ela ocupa há 2 décadas? Faz sentido esse discurso do Biden, Paulo? Por que ele usou esse tipo de argumento, na sua opinião? O discurso do Biden não sustenta, né? Enfim, não faz sentido nenhum que não só a maior potência militar, né, mas um país que conta, né, com recursos humanos e financeiros de inteligência, né, tão amplos quanto os Estados Unidos, né, se digam surpreendidos pelo avanço talibã, né. Os talibãs, repito, né, continuavam sendo um player muito importante na política afegã, mantinham-se muito presentes, né, ocupando partes importantes do país, participavam das conversas com o governo Ghani em Doha,
Então, os Estados Unidos eles têm ciência, né, do peso que o Talibã tinha, e eles próprios, né, foram, né, objeto de um entendimento durante o governo Trump, né? Vale lembrar que no início do ano passado, em 2020, né, o governo Trump celebrou um acordo com os talibãs, justamente pensando numa transição, né, ali no país, né, no contexto de retirada das tropas norte-americanas. Essa retirada já vinha sendo, né, acalentada, né, discutida desde o governo Obama, né? E terminou por se efetivar agora no governo Joe Biden. Não é uma decisão tomada pelo Biden, né? Então, o Biden se dizer surpreso com o avanço talibã é algo absolutamente inadmissível, né? Certamente a gente tinha ciência, né, muito exata, né, do tamanho da força talibã, né, e justamente da perspectiva de um acelerado processo de controle da política afegã como um todo, né? O que pode ter surpreendido talvez já até a eles, né, reitero, também é o fato de ter sido feito em poucos dias, né, mas é uma vergonha, né, podemos reconhecer que o papel dos Estados Unidos foi vergonhoso, né, nesse quadro, e isso sinaliza de maneira muito evidente para a fragilidade dos Estados Unidos, né, no contexto da geopolítica global na atualidade, né. Uma ocupação de 2 décadas, né, que foi incapaz, né, de trazer qualquer tipo de estabilidade maior para o Afeganistão. E essa retirada, né, a ser completada ainda pelos Estados Unidos, né, o efetivo que se mantém por lá é muito pequeno, né, vai jogar o país em um cenário de absoluta incerteza, né. O argumento do Biden é muito para o público interno, né. O governo Biden é consciente de que a população americana, né, o cidadão médio americano não queria mais a manutenção de tropas do país, nem no Iraque, nem no Afeganistão, né. Então defendiam a volta dessas tropas para casa, né. Então ele está jogando para o público interno, né, usando essa retórica, né, empolada de que, né, os Estados Unidos não vão travar uma guerra que nem mesmo os afegãos querem travar e tudo mais, né. É um jogo de cena para o público interno, que não esconde a vergonha, né, e o papelão dos Estados Unidos no episódio, né, e o fracasso absoluto, né, da ocupação de mais de 2 décadas no país. E os motivos para essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, Paulo? Essa ideia de que eles deixaram o país como parte de um plano de retirada gradual se fundamenta em quê? Eu li uma análise muito interessante do Cláudio Ângelo, que é especialista nas questões climáticas, no jornal Folha de São Paulo, de que esse é um movimento orquestrado estadunidense de mudança da sua política energética voltada ao petróleo, já que o recurso tende a escassear e será inevitavelmente substituído por outras fontes de energia. Como é que você analisou esse episódio da saída dos Estados Unidos do Afeganistão e que tipo de interesses de fato motivaram essa decisão, Paulo? Bom, essa perspectiva de retirada americana do Afeganistão, né, repito, ela não é nova, né, ela já vinha sendo acalentada em governos anteriores, né, já no governo Barack Obama muito se falava disso, né, da redução da presença norte-americana, né, mundo afora, né, menos troops on the ground, né, menos soldados, né, em campo, né, e no governo Obama se lançou mão de um uso, né, mais frequente de drones, né, exatamente para diminuir os custos, né, financeiros de pessoal de manter tantos soldados espalhados pelo mundo, né, na Ásia Central, no Oriente Médio, em várias regiões, né. Depois, no governo Trump, né, essa retórica de retirada se manteve, né, e agora foi completada pelo Biden, né. Então, parece sim, né, existir, né, parece haver uma certa coerência, né, entre esses últimos governos, no sentido de que os Estados Unidos já tinham esgotado, digamos assim, o seu tempo de presença no Afeganistão, né, lembrando que a invasão do país se deu como uma resposta direta ao 11 de setembro, eles acabaram colocando, né, um governo simpático aos interesses americanos, né, inicialmente o Hamid Karzai, e neutralizaram a força talibã, né, pelo menos de maneira mais ampla no país, né, embora os talibãs nunca tenham saído completamente de cena, né, e vinham negociando com os próprios talibãs, né, como eu comentei no ano passado, né, esse encontro entre representantes do governo Trump e representantes do Talibã, né, no início de 2020, né. Então é uma decisão que certamente, né, passa pelo entendimento de que aquela área já não era mais uma área tão estratégica para o país, a ponto deles terem que manter tropas em número significativo, né. A retirada das tropas, né, seria certamente a melhor decisão,
naquele cenário, né? Pode ter a ver, assim, com a perspectiva de uma mudança na política energética nos Estados Unidos, né? Uma aposta menor, né, pelos hidrocarbonetos, né? Um cuidado maior, né, com energias renováveis, limpas, né? Enfim, isso também faz sentido, mas não é certamente a única justificativa, né? Em um quadro geopolítico mais amplo, o entendimento é que os Estados Unidos devem, né, olhar para outros espaços que acabam sendo mais desafiadores, né? E aí, nesse sentido, podemos dizer que tanto esse espaço da Ásia Central, né, quanto para o Oriente Médio, eles perdem um pouco, né, a sua centralidade hoje em dia para a política externo-americana, né? São áreas que já tiveram muita importância, né, no passado, em décadas atrás, mas que agora já não se mantém, né, pelo menos no mesmo papel, na mesma posição central, né? O foco americano hoje está muito mais voltado para a Ásia do Leste, a Ásia Pacífico, né, onde tem ali sim uma China que assusta, né, e que mesmo no governo Joe Biden continua sendo o grande desafeto, né? Então é uma retirada, né, uma postura de certa indiferença hoje em dia em relação àquele espaço, né, em termos geopolíticos, né, uma menor atenção, né, e o foco, né, e aí sim concentrar, né, seus recursos militares e financeiros em outras áreas mais prioritárias, como seria o caso da Ásia-Pacífico, né, e não parecem se importar muito, né, em largar o Afeganistão à própria sorte, né, inclusive deixando aquele espaço à mercê de um avanço da influência chinesa, né. Então é um reconhecimento das limitações, né, e uma troca de prioridades, né. Repito, o Oriente Médio Central não tem hoje, né, a centralidade geopolítica que já tiveram no passado, e em parte, né, até por conta da questão energética, mas, né, certamente esse é apenas um dos vários elementos, né, nessa equação geopolítica tão complexa, Anderson. E como é que a ONU e os demais órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos, Paulo, podem e devem agir com esse extremismo religioso que voltou a tomar conta do Afeganistão, especialmente no que se refere aos direitos das mulheres, absolutamente marginalizadas pelo Islã? O papel da ONU e de outros organismos internacionais, ele acaba sendo, em termos práticos, sempre muito limitado, né? Porque em questões de direitos humanos, né, a ONU, o máximo que ela costuma fazer são recomendações, né? Ela mobiliza a vergonha, né, contra estados que violam direitos humanos, mas acaba não tendo um poder mais contundente, um poder coercitivo mais contundente, a não ser, claro, que a questão seja, né, encampada pelo Conselho de Segurança, né, em situações, por exemplo, de crime de guerra, né, de crise humanitária mais aguda, né. Então veremos certamente cenas lamentáveis, né, no sentido de violação de direitos humanos de vários grupos vulneráveis, né, a mulher ou as mulheres, né, talvez como um dos mais impactados, né, entre outros, né, e haverá muita retórica, né, serão aprovadas certamente, né, muitas resoluções críticas, né, aos abusos praticados, às violações amplas de direitos humanos, né, violações sistemáticas de direitos humanos, né, veremos isso não só na Assembleia Geral, mas também certamente no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, mas pouco além disso, né, até porque, né, para uma ação mais contundente, repito, só o Conselho de Segurança teria a prerrogativa de fazer alguma coisa, e aí os interesses, quando se pensa no Afeganistão, são bastante divergentes e assimétricos, né? As posições de Estados Unidos, Reino Unido e França, por exemplo, em nada coincidem, né, com as posições dos Estados Unidos, com as posições da Rússia e da China, né? Então vemos as potências ocidentais de um lado, né, e Rússia e China de outro lado, né, que mantêm uma visão diferente daquele cenário, né, e certamente não convergem, né, com os temores, né, relativos à violação de direitos humanos que vemos, por exemplo, nos países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, né. Aliás, né, acerca disso, é importante reconhecermos que, né, o governo chinês, né, a posição da China revela um pragmatismo muito maior do que o dogmatismo, né, que podemos associar às posições europeias ou norte-americanas, né? Pragmatismo no sentido de pouco se importar, né, se haverá uma ou outra violação mais aguda de direitos humanos, né? Não terão, de fato, esses padrões morais como algo, né, absolutamente fundamental para guiar, né, o relacionamento com o Afeganistão ou com o governo talibã, né, e vão colocar outras questões à frente, né, interesses econômicos e tudo mais, né. Então, isso, de certa forma, dá uma certa vantagem à China também na hora de se relacionar com o regime talibã,
em face dos Estados Unidos ou das potências europeias. Então, o Conselho de Segurança também se vê de mãos atadas, né, e não conseguirá, né, tomar nenhuma decisão mais efetiva. Então, né, como sempre acontece nesses casos, né, certamente o papel, né, dos organismos internacionais será bastante limitado na hora de conter abusos e violações de direitos humanos. Com essas sinalizações que o Talibã tem dado já no início da sua retomada do poder no Afeganistão, dá para imaginar uma nova empreitada militar por lá nos próximos meses, Paulo, na tentativa de derrubar o grupo extremista do controle e evitar que muitos inocentes e opositores do regime sejam torturados ou mortos? Intervenções militares, né, e aventuras militares no Afeganistão sempre ocorreram, né, ao longo da história. Então é claro que não é possível descartar uma futura eventual intervenção militar no país, né, para conter, né, eventualmente ações mais graves, né, sobretudo uma situação aí de crise humanitária mais apocalíptica, né, um cenário aí mais dramático, né. Mas para isso, né, tem que haver algum tipo de combinação de interesses de grandes potências, ou alguma grande potência tem que decidir bancar unilateralmente uma ação desse tipo, né, que sempre representa um ônus financeiro muito expressivo, além, claro, de custos severos também em termos de perda de vidas humanas, né. Então não me parece que a curto prazo, né, vejamos ninguém disposto a bancar, né, uma nova aventura militar no Afeganistão contra o governo talibã, né. Mas claro que é uma opção que mais para médio e longo prazo ela nunca pode ser descartada, a depender, claro, de como, né, efetivamente esse novo governo vai se comportar, né. Então mecanismos existem, né, claro, para conter casos de genocídio, né, situações relacionadas com limpeza étnica, né. Então esses mecanismos existem, né, por exemplo, a responsabilidade de proteger, né, a famosa R2P, né, consagrada nos anos 2000 na ONU, que já foi usada para justificar, por exemplo, os bombardeios da OTAN na Líbia em 2011, né, a partir da resolução 1973 do Conselho de Segurança, mas ali sim, né, havia uma coincidência, né, entre as grandes potências, né, ou aquelas que não concordavam com a resolução, né, que foi o caso de Rússia e de China, apenas se abstiveram, né, e não vetaram, né, permitindo que se levasse a cabo aquela ação e se aprovasse a resolução. Agora, com o Afeganistão, eu acho que é mais difícil vermos alguma coincidência nesse sentido entre as grandes potências, né, a ponto de ensejar e permitir uma intervenção militar para conter uma crise humanitária. Né? Vamos ter que aguardar efetivamente, né, os próximos meses, né, talvez até anos, né, para ver como evolui a situação. Mas se de fato houver a configuração, né, de um regime de horror, pode-se dar ensejo sim, a algum tipo de aventura militar no país, como já vimos no passado, né? O que parece agora talvez mais claro é que os Estados Unidos certamente não se aventurarão, né, a liderar essa empreitada como fizeram naquele momento imediatamente posterior ao 11 de setembro. Né. A Rússia revelou algum tipo de cautela, né, até porque é uma área muito importante para a Rússia, sempre foi, né, o espaço ali da Ásia Central, né, muito próximo de aliados importantes como o Tajiquistão, Uzbequistão, né, Turcomenistão, são atores que interessam a geopolítica russa. Então o país já disse que vai aguardar, vai observar, né, para ver como evolui o regime talibã antes de tomar uma decisão de se reconhece ou não, né. Então temos que aguardar ainda um pouquinho para ver como se desenha, né, essa realidade, mas enfim, as intervenções militares são sempre uma possibilidade, né, em cenários de caos, né. A China, Paulo, chegou a dizer recentemente que deseja manter o diálogo com o Talibã. A porta-voz da diplomacia chinesa, Hua Chunying, disse que o país, abre aspas, respeita o direito do povo afegão a decidir seu próprio destino e futuro e deseja seguir mantendo relações amistosas e de cooperação com o Afeganistão, fecha aspas, e chegou a chamar de irresponsável a retirada dos soldados estadunidenses do país como se deu, pelo risco de uma guerra civil se estabelecer por lá. Esse posicionamento dos chineses, Paulo, de alguma forma aproveitando a saída dos Estados Unidos do Afeganistão na tentativa de ocupar espaço, digamos assim, deixado pelo governo de Joe Biden, é uma ação inteligente no plano geopolítico. Vai lembrar que a China faz fronteira com o Afeganistão.
Bom, para a China faz muito sentido, né? Como eu comentei já, a China tem uma posição de política externa bastante pragmática, né? Menos dogmática, né? O que significa dizer que observa seus interesses mais diretamente, né? Inclusive do ponto de vista econômico. Então, o interesse ali em incluir, né, o Afeganistão mais diretamente na sua nova rota da seda, né? Há um interesse importante em levar a cabo uma série ampla de investimentos em infraestrutura, né, no Afeganistão, que se verteriam, claro, em ganhos estratégicos para a China. Além do que, né, sempre também as reservas de minério no Afeganistão, né, de cobre, minério de ferro, né, e até metais raros, né, como o nióbio, por exemplo, né, também interessam muito a China. Então é um país que, com essa frase, né, revela, né, o seu tom bastante pragmático, né, de tentar manter um diálogo, né, com a China, enquanto as potências ocidentais fecham suas embaixadas em Cabul, né, a China mantém a sua embaixada aberta e já estabelece os primeiros contatos, para justamente levar a cabo, né, parcerias que se revertam em ganhos econômicos muito expressivos. E lembrar também, né, que apesar da fronteira ser uma fronteira pequena, mas existe um interesse também muito claro de conter, né, o avanço de grupos extremistas, né, no Afeganistão, né, que pudessem depois repercutir negativamente na região de Xinjiang, no noroeste do país, né, onde a China enfrenta a delicada situação dos uigures, né? Lembrando que o governo central chinês em Beijing, né, não raro acusa, né, os uigures de praticarem terrorismo, e o grande temor chinês é que justamente, né, a partir do Afeganistão, grupos extremistas, né, terroristas, né, acabassem dando apoio aos uigures, né, incentivando, né, qualquer tipo de iniciativa ou de política mais diretamente separatista, né, com recurso à violência e ao terrorismo, né. Isso preocupa muito os chineses também. Então também tem a ver com a necessidade de garantir sua própria segurança e estabilidade doméstica, evitar, né, que haja algum tipo de avanço, né, mais contundente de um extremismo no Afeganistão aliado aos uigures em Xinjiang, né? Então manter uma boa relação, uma relação de confiança com os talibãs, né, certamente aponta também para esse objetivo de que o novo governo neutralize, né, quaisquer grupos que possam ser aliados dos uigures em Xinjiang e acabem causando problemas ainda maiores para a unidade chinesa. E é uma troca de comando na geopolítica global, né? Então, diante do enfraquecimento, né, dos Estados Unidos, né, deixando o país, né, numa situação delicada, né, que desnuda absolutamente a sua fragilidade, vemos a China avançando e assumindo uma posição de força e se colocando como um ponto de equilíbrio, digamos assim, para a geopolítica daquela região. É um país que tem aumentado muito seus interesses sobre a Ásia Central, né? Vale lembrar que a China faz parte da Organização de Cooperação de Xangai, né, junto com a Rússia e vários países ali da Ásia Central, o que demonstra que ela já tem um interesse geopolítico há tempos, né, naquela área da qual o Afeganistão faz parte. E os demais atores internacionais, Paulo? A União Europeia, a própria Rússia? O governo de Vladimir Putin avisou que aguardaria os próximos passos para se posicionar sobre esse tema. Como é que esses atores devem se colocar diante desse complexo quadro que foi criado pela saída dos Estados Unidos do Afeganistão? Bom, a tendência da União Europeia é realmente condenar, né, quaisquer formas de abusos aos direitos humanos, né? Sempre foi essa a tônica das grandes potências da Europa Ocidental e assim continuará sendo, né? Então certamente veremos ali os governos da União Europeia dispostos, né, sempre quando o regime talibã, né, revelar violações sistemáticas de direitos humanos, né, esses governos europeus tendem, né, a se permitir críticas e condenações mais duras, mas também não tem muito como passar disso, né? Não veremos a União Europeia assumindo posições unilaterais, né, contra o regime talibã, porque não é uma tradição, né? Esse intervencionismo, esse militarismo é muito mais uma tradição dos Estados Unidos do que de Bruxelas, né? Então certamente não veremos, né, os Estados Unidos assumindo posições nesse sentido, a União Europeia assumindo posições nesse sentido, porque não é o perfil deles, né? Mas sim, a retórica, né, de condenação e de crítica, isso
Isso certamente ocorrerá e vimos as potências europeias já fechando também suas embaixadas, né, já estão retirando o seu pessoal diplomático de Cabul, né, decisão também tomada pelos Estados Unidos. Né, e os países europeus que faziam parte, né, da presença da OTAN, né, lembrando que a OTAN teve uma presença muito forte no Afeganistão, né, também estão retirando seus soldados do país. Né, então, seguindo uma linha muito parecida com a do governo norte-americano de Joe Biden. A situação da Rússia é diferente, né? A Rússia tem, né, um interesse histórico ali, como eu já comentei na Ásia Central, né? Há países que fazem parte, né, das relações preferenciais ali da Rússia, né? São sócios da Rússia, por exemplo, né, na Organização de Cooperação de Xangai, né? Alguns, né, na própria União Econômica Eurasiática. Então, vemos, né, uma Rússia muito atenta, né, àquele espaço ali, países como, né, o Quirguistão, o Tajiquistão, Uzbequistão, né, Cazaquistão, né, são atores importantes para a geopolítica russa. Então, qualquer situação, né, no Afeganistão impacta, né, na relação com esses aliados russos. Né? E é um terreno importante em termos históricos. Né? Lembremos da invasão soviética do Afeganistão no finalzinho da década de 70, né? O Afeganistão como Vietnã soviético nos anos 80. Então é uma área importante e vale lembrar que o governo Vladimir Putin vinha mantendo contato com os talibãs, né? Havia um diálogo entre Moscou e os talibãs, né? Havia encontros, inclusive, entre autoridades dos dois lados. Então o sinal da Rússia é ver como evolui ali a situação. Também não é interessante para a Rússia uma situação de caos, de instabilidade aguda no Afeganistão, né? Uma situação de guerra civil ou de crise humanitária, né, muito grave. Né? A tendência é que os russos aguardem, né, para ver como se dá, né, a realidade, né, nesse primeiro momento, né, do governo talibã, né, como eles se comportam, como eles atuam, né, e a partir daí tomar alguma decisão mais clara sobre como agir e como se relacionar com o novo governo, né, lembrando justamente da importância geopolítica daquela área para a Rússia. Então, interesses, né, menos econômicos, né, como no caso da China, e mais interesses diretamente geopolíticos, que são históricos para a Rússia ali. E repito, né, o governo Putin pragmaticamente já vinha mantendo algum tipo de diálogo e contato com os talibãs. Então não surpreenderia, né, se Moscou decidisse também, né, manter o relacionamento com os talibãs, né, alguma forma de relacionamento, numa postura bem diferente daquela que estamos vendo das potências europeias ou mesmo dos Estados Unidos. Outro problema que se coloca, Paulo, é que nós teremos um novo e intenso fluxo migratório do Afeganistão. Isso é meio a uma pandemia, com os países ainda tentando se recuperar dos impactos econômicos da Covid-19. Como é que se resolve esse verdadeiro drama humanitário, Paulo, de uma população que foge de um regime autoritário sem que haja estrutura dos países vizinhos para receberem essas pessoas? Bom, já temos visto aí as tentativas dramáticas, né, de fuga do Afeganistão, né, e isso é algo que deve se acentuar nas próximas semanas e ao longo, né, dos próximos meses, né. E claro, já vemos países aí muito diretamente impactados, né, sobretudo o Paquistão, né, que já tem uma presença importante de refugiados afegãos, né, e se apresenta como destino sempre prioritário e privilegiado, né, para afegãos que fogem de crise em seu país, e o próprio Irã, né, que também, né, acolhe, né, afegãos, né, enfim, também tem uma presença de afegãos no país. Então são dois países que certamente se verão bastante impactados, né, que estão ali no entorno do Afeganistão e se verão certamente bastante impactados pelos novos fluxos migratórios que tendem a deixar o Afeganistão, né. O Paquistão, vale lembrar, né, é um país que faz parte aí das estratégias prioritárias da China, né, tem uma posição, né, de parceria muito forte com os chineses, inclusive em termos de investimento chinês de infraestrutura no país. Então, um país que pode se ver influenciado, né, pela política externa chinesa, né, agora a China já tendo decidido manter relações e um diálogo franco e aberto com o regime talibã, né, então certamente isso impactará no Paquistão. E a ver como o governo paquistanês, né, se posiciona diante desses fluxos migratórios, né? Se continua a recebê-los, né, ou se vai criar algum tipo de restrição que, claro, causaria um drama ainda maior para essa população. E o Irã, né, como a gente sabe, né, tem uma orientação religiosa diferente, né, dos afegãos, né, porque é um país xiita, como bem sabemos,
isso cria, né, algum tipo de diferença, né, com o Talibã, mas, enfim, um país que também já vinha mantendo alguma forma de contato com os talibãs nos últimos tempos, alguma forma de diálogo, até por estar ali na região, né, no espaço fronteiriço, e certamente o Irã também não quer, né, que o Afeganistão se torne um cenário de algum tipo de guerra civil apocalíptica ali que possa impactar no seu entorno, lembrando, né, que as forças Quds, né, da Guarda Revolucionária do Irã, né, enxergam o Afeganistão como um espaço geopolítico importante, né, já vinham mantendo contatos, né, com os talibãs há algum tempo, né. A Guarda Revolucionária e as forças Quds muito especialmente, né, justamente elas buscaram projetar, né, o Irã para o entorno ali do Oriente Médio, né, e essa parte da Ásia Central, né, como um player de maior peso e envergadura. Então, né, temos que aguardar para ver, né, como os dois países reagem à entrada de imigrantes, né, e, claro, outros países que venham a ser afetados pelo fluxo migratório, mas que certamente ocorrerá, né, já temos visto nesses primeiros dias pós-ascensão do Talibã, né, como a situação, né, é grave e tende a piorar proximamente, né, revelando mais um desafio, né, que se soma a outros, né, recentes, né, como os casos da Líbia, da Síria, né, do Iêmen, né, e mesmo, né, no território africano, em situações dramáticas, né, na República Democrática do Congo, República Centro-Africana, né, entre várias outras situações, né, que acabam conduzindo a fluxos migratórios e de refugiados absolutamente dramáticos. Anderson. Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a responder essa longa entrevista aqui pra gente. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Meu caro Anderson, eu que agradeço, né? Para mim é sempre muito bom conversar com vocês, né, sobre esses temas palpitantes aí da política internacional e ajudar um pouquinho os ouvintes do Faixa Livre a entenderem melhor, né, toda essa dinâmica aí sempre tão complexa. Um abraço aí, ótimo dia de trabalho para todos, né, e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Ronaldo Kramer. Ronaldo Kramer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a você e a seus ouvintes. Ronaldo, muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Ronaldo, todas essas atitudes deletérias do presidente Jair Bolsonaro no sentido de deteriorar a democracia no nosso país têm sido alvo de reações, ainda que tímidas, do nosso judiciário. O chefe do executivo é alvo de 4 ações no Supremo Tribunal Federal e uma no Tribunal Superior Eleitoral que dizem respeito a uma eventual interferência do presidente na Polícia Federal, a essa suposta prevaricação a respeito das irregularidades no contrato de compra de vacinas da Covaxin contra a Covid-19, também a do vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, aquela sua acusação infundada de fraudes nas urnas eletrônicas que corre tanto no STF como no TSE. Eu gostaria primeiro, Ronaldo, que você comentasse como observa esses inquéritos que correm nas mais altas cortes do país, que tem o presidente da República no centro das atenções. Vai lembrar que o próprio Supremo instaurou pelo menos um desses inquéritos de ofício, algo que o Bolsonaro questionou na última semana na própria corte. Como advogado, Ronaldo, há legalidade nessas ações que correm no judiciário contra o ex-capitão? Olha, Anderson, todos esses inquéritos, eles tiveram motivo para serem abertos. É bom lembrar que um inquérito não é ainda um processo. Ele é um procedimento que visa a investigação de fatos para incriminar uma determinada pessoa. Então, pelo que eu vi, pelo que eu li, os atos que são imputados ao presidente são atos motivadores, sim, desses inquéritos. E para o presidente é um pouco complicado, por mais que ele diga que não liga, despreze ou faça pouco caso desses inquéritos, mas são inquéritos que vão ter procedimentos, vão ter coleta de provas, vão ter atos
de investigação. Então, para o presidente, isso é um pouco complicado. Mas eu vejo sim, vejo que há motivo para a abertura desses inquéritos que você mencionou. E você vê alguma chance maior de sucesso em algum desses inquéritos, Ronaldo? É importante ressaltar que também há esse que discute a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por conta do financiamento ilegal na campanha presidencial de 2018 que corre no TSE. O ex-capitão tem do que se preocupar, sem esquecer que ele tem um defensor na Procuradoria-Geral da República, no caso Augusto Aras. Todos os inquéritos são inquéritos importantes, são inquéritos que fazem acusações graves contra o presidente. São inquéritos que têm chance de incomodá-lo, seja durante o mandato, seja depois do mandato. Mas eu acredito que o inquérito das fake news seja um inquérito que tenha mais chance de incomodar o presidente. Pelo que a gente vê nas redes sociais e no noticiário, esse inquérito ele tem uma aptidão razoável de colher provas negativas contra o presidente e de pessoas ligadas a ele, inclusive de pessoas da família dele. Por isso, eu acho que esse é um inquérito que tem mais chance de incomodar o presidente e a sua família. Agora, Ronaldo, essas medidas que as mais altas cortes têm empreendido contra o presidente da República acabaram motivando o Bolsonaro a tomar uma ação até certo ponto surpreendente, que foi esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ao Senado Federal. Ele contou com a ajuda da Advocacia Geral da União para redigir e assinar o pedido. Como é que você observou esse requerimento do presidente de impeachment do magistrado da Suprema Corte, Ronaldo? Há precedentes na nossa história? Há alguma chance disso prosperar no Senado? Esse pedido de impeachment do presidente contra o ministro Alexandre de Moraes é um ato sem precedentes, sem dúvida nenhuma, na nossa República. Nós nunca tivemos um presidente que tenha pedido expressamente o impeachment de um ministro do STF. É claro que o Senado ele recebe invariavelmente pedidos de impeachment contra ministros do STF, formulados esses pedidos por pessoas que ficaram certamente descontentes com algumas decisões do Supremo, ou seja, são pedidos completamente descabidos. E é surpreendente que um presidente tenha seguido por essa trilha, não é? Eu li o pedido formulado pelo presidente Bolsonaro e é um pedido sem nenhum cabimento, sem nenhum fundamento. É um apanhado de descontentamentos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que, na visão do presidente, estão erradas, estão equivocadas ou afetaram pessoas ligadas ao presidente. Agora, contra essas decisões, o presidente tem os recursos cabíveis no Supremo. Então, se a decisão, ao ver de uma pessoa ou ao ver do presidente está equivocada, existe o recurso cabível para pedir a revisão, a reforma dessa decisão. Isso não pode ser motivo de impeachment, isso não é motivo para, nem de longe, configurar crime de responsabilidade de um ministro do Supremo. Então, eu vejo esse pedido de impeachment como um ato muito preocupante, como um ato sem nenhum cabimento e como um ato que, acima de tudo, estressa cada vez mais a relação entre os poderes e aprofunda a crise institucional que nós estamos vivendo, infelizmente, hoje. E qual é o tipo de efeito que uma atitude como essa pode trazer para o Jair Bolsonaro, Ronaldo, em um momento em que o STF aperta o presidente, onde as instituições olham torto para o ex-capitão? Foi uma medida inteligente do Bolsonaro essa de atentar contra os ministros com um pedido de impeachment? Os efeitos desse pedido de impeachment para o Bolsonaro, a meu ver, são bem ruins. Primeiro de tudo, esse ato não me pareceu ser nada inteligente. Com esse ato, parece que o Bolsonaro quis mais agradar a sua claque, mais agradar os seus apoiadores nas redes sociais do que qualquer outra coisa. Se nós olharmos o tabuleiro da política, não precisa ser um profundo conhecedor para saber que os políticos do Centrão, que hoje são o principal apoio do Bolsonaro no Congresso Nacional, são aqueles que estão, inclusive, evitando qualquer tipo de avanço dos pedidos de impeachment. Esses políticos não vão acompanhar, não vão seguir com o Bolsonaro
nessa cruzada contra o Supremo, nessa cruzada contra o ministro Alexandre de Moraes, até porque não há nenhuma justificativa para isso. As decisões que vêm sendo dadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que vêm sendo proferidas pelo Supremo, estão sendo proferidas em procedimentos que estão seguindo as regras do devido processo legal. Então, não há nenhuma justificativa para esse tipo de atitude, a não ser, como já disse, alimentar o bolsonarismo, alimentar esse radicalismo que, infelizmente, nós estamos vendo crescer no país. E isso tudo me preocupa, porque, obviamente, o presidente deve ter alguma aposta. Ele está aprofundando a crise, ele está interditando qualquer tipo de diálogo institucional, e o receio é que o Bolsonaro esteja fazendo isso para, de alguma forma, tomar alguma atitude mais radical. O receio é esse, porque, sem dúvida nenhuma, que esse ato isola mais o Bolsonaro, aprofunda a crise e, infelizmente, talvez seja isso que ele queira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, será sabatinado amanhã pelo Senado, Ronaldo, para uma eventual recondução sua à chefia do Ministério Público Federal. A tendência é que não haja maiores problemas para que ele siga no posto. O problema é que o Aras está longe de ser uma unanimidade por conta das suas iniciativas na defesa aberta do presidente Jair Bolsonaro. Tanto que os senadores Alexandre Vieira, do Cidadania, do Sergipe, e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, apresentaram uma notícia-crime à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pedindo a abertura de uma investigação contra o Procurador-Geral. Os congressistas dizem que o Aras cometeu ato de prevaricação ao deixar de instaurar investigações que envolvessem o chefe do Executivo. Primeiro, Kramer, você vê algum risco na recondução do Augusto Aras ao posto de Procurador-Geral no Senado? Eu vejo a recondução do Procurador-Geral Augusto Aras como muito provável. É muito provável que ele seja reconduzido. Apesar de ele ter sido denunciado por 2 senadores no Supremo, apesar de ele não ser tão efetivo, para usar uma expressão moderada, nas investigações contra o Bolsonaro ou contra bolsonaristas, a verdade é que o Aras ele encontra apoio nos políticos do Centrão. Os políticos do Centrão gostam do Aras. Isso se dá porque na trajetória do Aras, na Procuradoria-Geral da República, o Aras foi um adversário da Operação Lava Jato. Ele colocou alguns obstáculos no caminho da Operação Lava Jato. E isso certamente agradou os políticos do Centrão, e daí porque ele tem esse apoio, que, a meu ver, é um apoio fundamental para que ele seja reconduzido, dado que os políticos do Centrão, eles têm praticamente a maioria no Senado Federal. Então, eu não vejo o risco de o Aras não ser reconduzido. Ele vai ser reconduzido apesar disso tudo. E como é que ele deve se portar agora nesse segundo mandato, com toda a pressão que há sobre ele, Ronaldo? Você acredita que o Aras poderá ter uma postura mais responsável, deixando um pouco de lado essa defesa intransigente ao presidente da República, ainda mais agora que devem chegar várias acusações contra o Bolsonaro pela CPI da pandemia? Anderson, essa é uma pergunta difícil. Eu sei que existe a aposta de que o Aras, no segundo mandato, ele vai ser mais independente, vai ser mais efetivo, vai ter mais disposição de investigar o presidente ou o governo federal, porque ele já terá conseguido o que queria, que é o segundo mandato, que é ser reconduzido, então agora ele seria mais independente. Mas eu tenho minhas dúvidas porque, segundo dizem, o Aras ainda pretende ser indicado para o STF, e obviamente quem indica é o presidente. Então, por conta disso, não sei se o Aras vai ser mais independente ou vai ser o mesmo Aras que a gente conhece. Eu não tenho essa aposta de que ele vai ser mais independente no segundo mandato, não. Eu acho que ele vai continuar sendo o mesmo Aras. Só que na PGR, Ronaldo, parece que não é só o Augusto Aras que protege o Bolsonaro.
A subprocuradora Lindora Araújo rejeitou 2 pedidos de investigação contra o presidente em relação ao não uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 por ele, como determinam leis federais e estaduais em atos com apoiadores, um no Rio de Janeiro no mês de maio e outro em junho no Rio Grande do Norte. A auxiliar do Aras alegou que não há consenso da comunidade científica mundial sobre o uso de máscaras como proteção contra a Covid. Essa argumentação da doutora Lindora provocou indignação coletiva, Ronaldo. Você concorda com essa medida da subprocuradora? Os argumentos dela te parecem convincentes? Esses argumentos são inacreditáveis. É inacreditável que nesse momento da pandemia exista ainda alguma pessoa que duvide ou que ponha dúvidas no uso da máscara. A máscara é um instrumento fundamental para o combate da pandemia. Eu não sou médico, não sou pesquisador na área médica, mas eu sei, a partir do que eu leio, a partir do que é veiculado, que as máscaras são fundamentais para impedir que a pessoa seja contaminada e também para impedir que a pessoa transmita a doença caso ela já esteja contaminada. Então, é inacreditável que esse tipo de argumento seja ainda veiculado e seja, sobretudo, sustentado por uma subprocuradora-geral da República num processo no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não consigo acreditar que isso ainda exista. É lamentável, é muito lamentável esse tipo de coisa. No caso dessa indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, Ronaldo, me parece que ela subiu no telhado. Até agora ele não passou pela sabatina no Senado, um mês após ser indicado pelo presidente da República, fato inédito entre aqueles que assumiram uma cadeira no STF mais recentemente. É possível nós imaginarmos uma rejeição ao nome do André Mendonça para a vaga aberta pela aposentadoria do Marco Aurélio Mello? É bom lembrar que o André Mendonça, enquanto foi ministro da Justiça, tomou uma série de medidas atentatórias à Constituição, foi muito questionado. Isso pode pesar contra ele nesse momento, Ronaldo? Certamente a indicação do André Mendonça ficou agora muito difícil. Já era uma indicação difícil porque o André Mendonça, seja como advogado-geral da União, seja como ministro da Justiça do Bolsonaro, ele tomou atitudes bastante polêmicas, que foram muito criticadas à época e corretamente criticadas. Eu lembro que ele, como ministro da Justiça, ele chegou a impetrar um habeas corpus em favor de bolsonaristas naquele inquérito dos atos antidemocráticos, e esse não é o papel do ministro da Justiça. O ministro da Justiça não deve agir como advogado de ninguém, especialmente de pessoas que não pertencem ao governo. Então, apenas por isso, apenas pela trajetória que ele teve como advogado-geral da União e como ministro da Justiça, uma trajetória polêmica, a indicação dele já era difícil. Agora, com esse pedido de impeachment do Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, eu vejo essa indicação como praticamente impossível. É uma indicação que, a meu ver, não tem possibilidade de prosperar. E digo isso porque, como já afirmei, os políticos do Centrão não vão querer entrar nessa briga aberta pelo Bolsonaro contra o Supremo. Não vão querer interferir ou se meter nessa briga. Então, para não desagradar o Supremo, a tendência é que essa indicação fique sem ser votada, fique engavetada. O que seria a primeira vez que isso ocorreria no Brasil. Nós já tivemos no Brasil indicações ao Supremo que não foram aceitas pelo Senado. Isso ocorreu no início da República, com o presidente Floriano Peixoto. Mas uma indicação que não tenha sido votada, que ficou engavetada, até vir um novo presidente, que pode, ou até vir uma nova indicação, isso nunca ocorreu. Então, eu vejo essa indicação do André Mendonça como uma indicação muito difícil de prosperar, e a tendência é que ela não seja votada pelo Senado. Já a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, recentemente, Ronaldo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito desse inquérito, os ataques à democracia, te pareceu dentro da legalidade? Há o que se questionar nessa medida do magistrado?
essa prisão do Roberto Jefferson, a meu ver, foi correta. Eu entendo que ela preencheu os requisitos legais. Parece até que o Roberto Jefferson, ele quis ser preso, porque o que a gente viu nas redes sociais, o que a gente viu no noticiário, é que ele gravou vídeos ameaçando os ministros do Supremo, ameaçando fisicamente os ministros do Supremo, fazendo ameaças ostensivas ao ministro Barroso e ao ministro Alexandre de Moraes. Então, é claro que as pessoas têm direito à liberdade de expressão, têm direito à liberdade de expor a sua opinião, mas as pessoas não têm o direito de ameaçar ninguém. Não existe liberdade de agressão, liberdade de ameaça. E foi isso que foi feito. Então, a meu ver, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, ele deu razão, sim, para o decreto de prisão preventiva que foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. A meu ver, a prisão foi correta. O radicalismo de direita que tomou conta do nosso país, Ronaldo, e que tem produzido figuras como esse senhor Sérgio Reis, autor daquele áudio indicando um possível golpe patrocinado por caminhoneiros e pelo agronegócio, com a anuência do Jair Bolsonaro e dos militares, mas que depois negou tudo, vendo que a coisa ia ficar estranha para o lado dele, tanto que foi alvo de buscas pela Polícia Federal na última sexta, tem provocado um sentimento na nossa população, pelo menos essa é a minha percepção, de que tudo é permitido, qualquer tipo de devaneio autoritário no sentido de mobilizar grandes massas passa incólume aos olhos da justiça. Não é perigoso, Ronaldo, que se crie esse cenário de permissividade? Olha, Anderson, eu não vejo esse cenário de permissividade. Eu vejo que o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, tem reagido contra isso, tem reagido contra essas ameaças e agressões. Desde o início dessas ameaças, o Supremo tem aberto inquéritos, tem feito investigações, tem feito buscas e apreensões, tem até mesmo, quando necessário, decretado prisões, como a prisão do Roberto Jefferson, presidente do PTB, que é um importante partido. Então, com isso, o Supremo está passando a mensagem para a sociedade de que ele não quer que essas ameaças evoluam, de que ele não quer que esse tipo de comportamento se desenvolva na nossa sociedade. Eu acho, sobretudo, que esse tipo de comportamento, essas agressões, são uma estratégia de atuação do núcleo mais radical do bolsonarismo que atua nas redes sociais. Eles tomam essas atitudes para alimentar a sua própria claque. Portanto, isso não pertence ao nosso povo, isso não é próprio da nossa sociedade. Assim, eu vejo que o Poder Judiciário, nessas atuações, tem colaborado, sim, para a manutenção da nossa ordem democrática. Ronaldo Kramer, muito obrigado por você nos ajudar a entender esse cenário complicado aí do nosso judiciário. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Anderson. Para mim é sempre um prazer participar do seu programa. Conversamos aqui com o professor de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Ronaldo Kramer. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!